Nesta aula, você vai aprender a acertar questões de interpretação de textos para concursos. Primeiro, nós vamos ver o quê? Uma técnica para resolver boa parte das questões sem ler o texto. Sem ler o texto, Álvaro? Sem ler o texto, galera. Primeiro você vai ver a teoria, claro, e depois nós vamos resolver as questões, beleza? Outra técnica depois é que você vai resolver qualquer questão de interpretação agora lendo o texto. Teoria, vamos fazer teoria e depois as questões. Certo, galera? Meu nome é Álvaro Ferreira, eu dou aula de língua portuguesa há mais de 30 anos e neste canal eu vou ajudá-los a gabaritar as questões de língua portuguesa. Então, se você quiser receber aulas gratuitas, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Como acertar as questões faixa branca? Dificuldade baixa. Faixa branca, tá? Faixa branca. Dá uma olhadinha aqui, galera. Ó, primeiro, vamos resolver a questão baseado em uma técnica. Que técnica é essa? É a técnica para resolver as questões sem ler o texto. Como é que chama essa técnica, Álvaro? É a técnica do senso comum, ou, se você preferir, a técnica da lógica cotidiana. Como assim, Álvaro? Leia o enunciado da questão, hein? E com base no seu conhecimento de mundo e bom senso, claro, né? Compare alternativa por alternativa. A ideia é essa, alternativa por alternativa, eliminando aquelas que não fazem o menor sentido. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Muitas vezes, isso já é o suficiente para concluir qual é a alternativa correta. Só que eu já vou te falando, galera. Essa técnica não funcionará para todas as questões, hein? Mas, Álvaro, isso funciona mesmo? Funciona. Muitas questões são baseadas nessa técnica e eu vou te ajudar a gabaritar esse tipo de questão, hein? Questãozinha de número 1. Banca Vunesp, veja, segundo o texto, aquele texto que você não vai ler, segundo o texto você não vai ler, são aspectos desfavoráveis. Aspectos desfavoráveis, aspectos negativos ao trabalho em espaços abertos compartilhados. Álvaro, o que é espaço aberto compartilhado, Álvaro? Trabalho em espaço aberto compartilhado. Você já imagina que o texto vai falar sobre isso. Então eu já imagino que espaço aberto compartilhado não vai ficar cada um na sua salinha. É um espação, todos vão usar o mesmo espaço e você vai compartilhar esse espaço com os seus colegas. Certo, galera? Beleza. Aspectos desfavoráveis. Vai ter isso no texto? Vai. Vamos lá, hein? Letra A. A impossibilidade de cumprir várias tarefas. Ah, gente, você já corta, né? Como é que o fato de você estar no espaço aberto vai ser impossível você cumprir várias tarefas? Você pode usar todo, você pode cumprir as tarefas. Eu nem vou mais além, galera. O cara não vai falar sobre isso no texto dele. Letra B. A dificuldade de propor soluções tecnológicas. Ah, é difícil propor solução só porque está em espaço aberto? Ah, então fica difícil. Está em espaço aberto, fica difícil eu propor uma solução tecnológica. Claro que não, né, galera? Imagina, use o seu bom senso. Já nem leio o resto. Ah, transferência de atividade para lá. Que transferência? O quê? Letra C. A dispersão. Opa, dispersão, ficar disperso. Pode ser. Menor capacidade de conservar conteúdos. Tá, beleza. Vai que né, vai que né. Letra D. A distração. Opa, distração. Legal. Pode ficar distraído, né? Espaço aberto, tal. Distração, dispersão. E possibilidade de haver colaboração de colegas e chefes. Gente, colaboração é aspecto desfavorável? Ah, para, né? Já corta aqui também. Já corta, gente. Letra E. O isolamento na realização das tarefas. Gente, isolamento não é um espaço aberto compartilhado? Como assim isolamento? Você vai ficar isolado no quê? Galera, sem ler o texto, qual é a mais plausível de acordo com o seu bom senso? Galera, letra C, certo? Você está vendo como essa técnica funciona? Funciona mesmo, tá? Funciona mesmo. Você percebeu, né? Sem ler o texto, você já percebe. O enunciado te ajudou. Percebeu? Essa é a técnica do senso comum, da lógica cotidiana. Vamos fazer outra? Vamos fazer outra? Vem cá. Questãozinha de número 2. Vem cá. De acordo com o texto, aquele texto que você não vai ler,
A biometria. Opa, biometria. Meu conhecimento de mundo, eu tenho que saber um pouquinho sobre biometria, né? Biometria você já deve saber. Biometria, você vai lá, coloca o dedo lá, tudo mais. E ela tem sido empregada para quê? Então, a biometria tem sido empregada para quê? Letra A. Manter a supremacia dos países envolvidos. Ai, meu Deus do céu. Já era, né, galera? Letra B. A biometria tem sido empregada para gerar lucros para as empresas de tecnologia. Mesmo que você pense isso, galera. Não é possível que num texto o autor vai escrever isso. Pelo amor de Deus, hein? Letra C. Realizar pesquisas em várias partes do planeta. Várias partes. Biometria para várias partes do planeta. Para, gente. Letra D. Obter dinheiro e ganhar eleições desonestamente. O cara escrever isso, o cara tá em cana, né, meu? E aí, galera? A biometria tem sido utilizada para quê? Para reprimir ações ilegais de várias naturezas. Sem ler o texto, Álvaro. Sem ler o texto. Qual que é mais plausível de acordo com o seu conhecimento e aquela lógica do senso comum, né, galera? Alternativa correta, letra E. Essas são as de faixa branca, sem ler o texto. Certo, galera? Beleza? Dá pra gente fazer mais uma. Vamos fazer mais uma. A questão de número 3. Acompanhe comigo aí, galera. Questãozinha, VUNESP, mesma coisa, ó, faixa branca, sem ler o texto, técnica do senso comum. De acordo com o texto, aquele texto que você não vai ler, o envelhecimento. Vamos lá. Envelhecimento. Opa, eu vou ficar velho. Vamos ficar velho, gente? Vamos ficar velho. Eu quero. Você quer? Eu quero. Vamos lá. De acordo com o texto, aquele texto que você não vai ler ainda, o envelhecimento é uma condição de adoecimento. Quer dizer que o cara fica velho, o cara fica... Ai, meu Deus do céu. E pode ser atenuada com a passagem do tempo. Piorou. Piorou, galera. Como é que pode isso? Corta, galera. O texto não vai falar sobre isso. Pelo amor de Deus, gente. Letra B. É em si uma doença. Ah, tá. Envelhecimento é uma doença, né? O cara envelheceu e pronto, ele ficou doente. Gente, para com isso, cara. Eu nem li o resto. Ah, mas você quer ler o resto? Tá bom. Alguns cientistas encontraram a cura. Piorou. O cara encontrou a cura pro envelhecimento. Você tá de brincadeira, né, Álvaro? Não, mas não fui eu que inventei, tá, gente? Vamos lá. Letra C. É um processo que tem sido revertido. Opa, o envelhecimento tem sido revertido? Os cientistas dos Estados Unidos, são ferrados, hein? Eles estão revertendo o envelhecimento. Para, gente. Como que o cara vai escrever uma coisa dessa? Letra D. Não é uma doença. O envelhecimento não é uma doença. Mas traz consigo doenças que encurtam o tempo de vida. Opa, plausível. E a letra E, Álvaro? Não era visto como um problema antigamente, mas hoje, aterroriza os cientistas. Os cientistas ficam tudo aterrorizado. Meu Deus do céu. Gente, alternativa correta, letra D. Sem ler o texto, Álvaro. Sem ler o texto. Sem ler o texto. Percebeu? Então, essa é a técnica do senso comum. Essa é a técnica da lógica cotidiana. Vamos pra cima, gente. Vamos pra cima, hein? Nessa técnica aí, ainda, nós vamos resolver agora o quê? Vem comigo, galera. Como acertar as questões de faixa verde. Dificuldade média. Ainda fazendo a técnica do senso comum, a técnica da lógica cotidiana, sem ler o texto. Mas primeiro, vamos pra teoria. Vem cá, gente. Álvaro, o que é compreender e o que é interpretar? Tem questão de compreensão de texto e tem questão de interpretação. Álvaro, qual que é a diferença? Eu achei que era tudo igual. Você vai saber quais são as questões de compreensão e quais são as questões de interpretação. Aí a questãozinha, o buraco fica mais embaixo. Vem cá, galera. Álvaro, o que é compreender? Questões de compreensão, galera. Compreender o quê? É ler o que está escrito e acabou. Ctrl+C, Ctrl+V. Está escrito lá, em outras palavras na questão, Ctrl+C, Ctrl+V. Compreender é entender o que está escrito. Simples assim. Quais são os tipos de enunciado de questões de compreensão de texto? Olha lá. Segundo texto, quando fala segundo texto, é compreensão. Ctrl+C, Ctrl+V.
A ideia central do texto, gente, a ideia central do texto vai estar escrito no texto. Lê o que entender. No parágrafo tal do texto, o autor afirma que seria correto ou seria incorreto. Por quê? Tá no texto, gente. Isso é compreensão. De acordo com o texto, é correto afirmar. É tudo questão de compreensão de texto, galera. O autor deixa claro. Então, esses são as frases que vão fazer com que você entenda. Peraí, isso é compreensão. Isso está escrito no texto. Eu vou lá, leio o texto e na questão está escrito em outras palavras. Simples assim, galera. Ctrl C, Ctrl V. Agora vem cá, interpretar é diferente. Questão de interpretação, presta atenção agora, galera. Questão de interpretação, galera. Interpretar é entender o que o autor quer dizer. Ou seja, é o que não está expressamente escrito. Não está expressamente escrito. Não está explícito. Você vai ter que compreender o que ele quis dizer com aquilo. Certo? Interpretar é compreender aquilo que não está escrito. Como assim, Álvaro? Quais são os tipos de enunciados de questões de interpretação de texto? A partir da leitura do texto, conclui-se. Conclui-se. Gente, não vai estar escrito. Você vai concluir. Depreende-se. Não está escrito, galera. Você vai depreender. Você vai concluir. Infere-se. Você vai inferir. Você vai concluir. Você vai depreender. Não está escrito expressamente, galera. Está nas entrelinhas do texto. Então, ó, os trechos permitem concluir, permitem depreender, permitem inferir. Não está escrito, galera. Você vai ter que pegar a ideia daquilo que está escrito e tentar ver alguma coisa ali que não está expressamente naquele parágrafo. Uma afirmação condizente com as informações do texto. Condizente com as afirmações do texto. É claro que na questão não vai estar escrito o que está no texto. Então você vai inferir, compreender não. Inferir, depreender, concluir. Como é que eu faço isso, Álvaro? Vem cá. Olha a questãozinha de número 4, gente. Já é uma questãozinha mais trabalhosa. Faixa verde já, hein? Sem ler o texto ainda, ó. Veja aí, galera. De acordo com as informações do texto, conclui-se. Você vai concluir, tá? Você vai concluir. Não vai estar escrito expressamente. Conclui-se que os dados do Tribunal Superior Eleitoral, os dados do Tribunal Superior Eleitoral, galera. Os dados. Vamos lá, vamos tentar. Você acha que os dados... Aí vamos lá, técnica do senso comum. Você acha que o autor vai escrever que os dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam a falta de preocupação com a segurança nos pleitos? Ah, o pessoal não está nem aí. Falta de preocupação. Ninguém mais está preocupado com a segurança, ninguém está nem aí. Já era, né, galera? Já era, né? Eu nem li mais nada. Falta de preocupação. Como assim? Então, que os dados revelam que ninguém mais está preocupado com nada. Ah, já não serve, galera. Letra B. Então, ó, os dados do Tribunal Superior Eleitoral confirmam a ideia de que os países emergentes estão usando a tecnologia com o intuito de garantir mais segurança aos pleitos. Opa, C, né? Vou deixar aí. Letra C. Você acha que os dados do Tribunal Superior Eleitoral reiteram a desconfiança que a maioria da população de países emergentes e desenvolvidos tem em relação à tecnologia? Então quer dizer que, ó, todo mundo tá desconfiado, né? Com a tecnologia. Puta, eu tô desconfiado com essa tecnologia aí, cara. Tô desconfiado, eu desconfio da tecnologia. Será que alguém vai escrever uma coisa e colocar lá no concurso? Você pode até pensar isso, cara. Mas será que no texto vai ter? Letra D. Então, os dados reforçam a ideia de que países emergentes ficam vulneráveis a ações criminosas. Então, ó, é melhor evitar a tecnologia, hein? Ah, vamos evitar a tecnologia, ó. Ah, porque é o seguinte, o país está vulnerável. Então, vamos evitar a tecnologia aí. Não, tecnologia nada. Galera,
Mesmo que você pense isso, você acha que no texto vai estar escrito uma coisa dessa? Letra E. Mostram que os avanços tecnológicos são bem-vindos. Os avanços tecnológicos são bem-vindos na sociedade, mas tem se disseminado pouco. Tem se disseminado pouco. Peraí, gente, tecnologia tem se disseminado pouco? Então, o que é mais plausível aí, galera? O que vocês acham? Alternativa correta? Letra B. Eles confirmam a ideia de que os países emergentes estão usando tecnologia com o intuito de garantir mais segurança aos pleitos. Para isso serve a biometria, né, galera? Mais segurança aos pleitos. Certo? Aí depois você vai ler o texto, beleza e tal. E vai ver que isso funciona. Certo, galera? Isso funciona. Agora dá uma olhada nessas 5, galera. A partir da leitura do texto, é possível concluir. É possível concluir. Eu já vou falando para vocês, gente. É possível concluir. Isso é interpretação, hein? Então, é possível concluir. Essa questão é de interpretação. Vamos lá. O que eu posso concluir? Os transtornos mentais são características intrínsecas dos brasileiros. Já nasceu brasileiro, já tá loucão. Transtorno mental intrínseco no brasileiro. O brasileiro já entrou, já nasceu louco. Faz favor, né, galera? Vamos ver, hein? Letra B. A população brasileira apresenta altos índices de ansiedade. Mas esta ansiedade não é tão grave quanto a depressão. O alto índice de ansiedade não é tão... A depressão, né? Depressão é pior, né? Depressão é pior. Letra C. A solução para os problemas dos transtornos mentais seria o êxodo urbano. Vamos vazar, vamos todo mundo pro mato. Levando a população a morar em áreas mais tranquilas. Eu tô meio louco, eu vou lá pro meio do mato. Meu Deus do céu, gente. Você acha que alguém vai escrever uma coisa dessa, cara? Vamos lá. Letra D. O desemprego e a instabilidade financeira são responsáveis por 12,5% dos casos de transtornos mentais entre os brasileiros. Vai estar lá no texto, né? 12,5% vai estar no texto. E está escrito lá no texto. Eles foram bem precisos aí, né? E a letra E, ó. Os transtornos mentais são problemas de ordem multifatorial, vários fatores, influenciados por fatores sociais. Essa aqui, se você não conseguiu fazer, galera, você vai ter que ler o texto, certo? Agora, e se eu falar para você que é possível concluir? Vamos lá, gente. Você está entre a D e a E. É possível concluir. Não é uma questão de interpretação? Então, se é possível concluir, não pode ser a D. Mas por que não pode ser a D, Álvaro? Porque quando fala o desemprego e a instabilidade financeira são responsáveis por 12,5%. Isso não é possível concluir, galera. Isso já vai estar no texto. Esses 12,5% dos casos de transtornos mentais vão estar no texto. Então você não vai concluir. Já está concluído. Então, quando é possível concluir, eles te deram a D para você pôr o X, é uma pegadinha, você vai ter que ficar com a E. Os transtornos mentais são problemas de ordem multifatorial, vários fatores. E influenciados por fatores sociais. Os fatores sociais é que vão influenciar esses vários fatores aí, que são as causas dos transtornos mentais. E, de novo, por que não é a D? Porque essa é uma questão de interpretação. É possível concluir. A D não serve, galera, porque a D vai estar no texto expressa. Não é possível concluir, já está concluído. Perceberam, galera, a questão de interpretação? Se você está com medo, se você estiver com medo, você vai ter que ir ao texto. Tô com medo, Álvaro, não sei se é a D ou se é a E. Então você vai ao texto mesmo e verifique. Você já está vendo que é uma questão de interpretação. Agora, tá relaxado? Já percebeu que é uma questão de interpretação? E questão de interpretação não está expressamente? Carca na E, direto. Agora, se você não tem tempo, cara, se você não tiver tempo, vai carcar a E mesmo. Se você não tiver tempo, hein, galera? Beleza? Tranquilidade? Vamos fazer uma outra questãozinha, galera. Questãozinha de número 6. Se liga. Questão faixa verde.
Vamos lá, hein? Ao comparar o corpo humano com o carro, Aubrey de Grey explica que... Então, ao comparar o corpo humano, então ele está... Você vai interpretar de novo. Então, ó, o que ele explica aí? Vamos lá, hein? Ao comparar o corpo humano com o carro. Vamos comparar o corpo humano com o carro. Vamos lá. Letra A. O homem já dispõe de mecanismos para prever o momento em que irá morrer. Beleza, já sei o momento que o carro vai morrer, né? Ah, então beleza, você já sabe o momento que você vai morrer. Não dá, né, galera? Letra B. Os problemas de saúde advindos com o envelhecimento podem ser prevenidos. É plausível. Igual o carro, né? Você pode prevenir alguns problemas, né? Então, o envelhecimento, né, pode ser prevenido também. Problema de saúde, né? Você pode, opa, peraí, eu posso prevenir isso aí, é plausível. Letra C. A morte logo deixará de ser temida pelo ser humano, ó. Ó, ninguém mais vai ter medo de morrer não, hein? Porque, ó, é uma opção. Ó, vai ser uma opção, eu morro se eu quiser, mano. Ô, faz favor, hein, galera. Letra D. As pessoas viverão muito. Ô, legal, né? Mas e ninguém mais morrerá antes de chegar à velhice avançada. Ninguém mais. Vai todo mundo morrer com 97 anos, cara. 98, 99. Porra, já pensou que legal, cara? Claro que não, né? Isso não vai dar certo, cara. Letra E. A saúde dos indivíduos é determinada por fatores que independem de hábitos pessoais. Tá? Não tem nada a ver com os seus hábitos. Ó, fuma aí, ó, come torresmo, toma pinga, não tem nada a ver com os seus hábitos. Galera, qual é a mais plausível aí, gente? Comparando com o carro, né? Letra B, galera. Perceberam? Letra B. Então você acabou de ver o quê? A técnica do senso comum. A técnica da lógica cotidiana. Mas antes da gente ir para as questões faixa preta, você percebeu como é importante primeiro fazer a teoria, um pouquinho de teoria, e depois ir diretamente para as questões? Teoria e questão? Você só vai entender 100% da teoria se você resolver as questões. Porque na hora das questões é que surgem suas dúvidas. Porque na hora da questão é que você entende aquela teoria e aplicá-la para acertar essa questão. E é essa metodologia de teoria e questão, sempre subindo o nível, é que eu utilizei no meu curso de português. Então, se você quiser conhecer o meu curso e entender como essa metodologia funciona, clique aqui no link que está na descrição do seu vídeo. Academia de Português. Vai por mim, cara. Esse é o método que você vai utilizar para virar, ó, faixa preta e fortão em português, cara. Vai por mim, hein? Então, vamos lá, gente. Vamos lá, então, hein? Como acertar as questões de faixa preta, dificuldade alta. Agora é lendo o texto, hein? Lendo o texto. Vem comigo, na manha do gato, no passo da segunda. Então, galera, vamos lá. Agora, lendo o texto, hein? Para fazer questão faixa preta, nós vamos fazer o quê? Um passo a passo para resolver as questões, certo? Um passo a passo agora. Uma estratégia, hein? Primeiro, ler a questão e as alternativas, como você já estava fazendo. Pelo menos você já prevê o que o texto vai dizer, certo? Passo 2. Vamos lá. Realizar a primeira leitura. Opa! Agora sim, nós vamos fazer uma primeira leitura, hein? Álvaro, essa primeira leitura tem um objetivo. Qual que é o objetivo da primeira leitura? Entender a ideia central do texto. Nós vamos saber onde está a ideia central do texto. Você vai ler o texto inteiro, mas normalmente a ideia central do texto já está no primeiro parágrafo. Pode ficar sossegado. Eu vou te explicar como funciona isso, a primeira leitura, para você responder sobre o que o texto está dizendo. Legal? Certo, galera? Primeira leitura. E mais, Álvaro? Vamos lá. Aí, você vai realizar a segunda leitura do texto. Essa segunda leitura agora é analisando, grifando, rabiscando as ideias centrais de cada parágrafo. Segunda leitura, hein? E aí o que você faz depois? Você elimina as alternativas que não fazem sentido. Com o que você acabou de ler, você já elimina, se você puder, você já elimina. E depois você compara as alternativas com o restante. As alternativas restantes com o texto. Então vamos aplicar esse passo a passo na prática para você ver como funciona as questões de texto. Lendo o texto agora.
Mas antes da gente avançar, você quer receber um mapa mental com tudo isso que eu falei resumidinho aqui, ó? Esse mapa mental já está disponível para você baixar, está aqui na descrição do seu vídeo. Então vamos lá, galera. Você tem o texto e você tem duas questões sobre o mesmo texto, certo? Acompanhe comigo na tela. Você tem um texto aqui, tem um primeiro parágrafo, depois você tem o segundo parágrafo. É um texto constituído de 2 parágrafos. O segundo é mais longo. E aí nós vamos passo a passo. Primeira questãozinha, galera, que é a questão de número 7, faixa pretaça. Veja aí, ó. No contexto do primeiro parágrafo, então isso quer dizer o seguinte, que a primeira questão vai ser sobre o primeiro parágrafo. Então, as expressões dotações iniciais de participantes e lisura do processo constituem... Aí vamos lá, letra A. As metas mais justas a serem alcançadas. Letra B. Os fatores diretamente condicionantes à possibilidade. Você vai perceber, galera, que aqui você vai ter que ler o texto. Não tem jeito. Esse enunciado não te ajuda. Esse enunciado não te ajuda. Eu só sei que é sobre o primeiro parágrafo. Agora você tem a segunda questão. Veja, em síntese, tá vendo? Em síntese, depreende-se da leitura do segundo parágrafo. Tá vendo? Então, ó, depreende-se. Você percebe que é uma questão de interpretação. Eu vou ter que interpretar o segundo parágrafo. Então, ó, depreende-se da leitura do segundo parágrafo que a condição familiar de origem não tem peso determinante no desenvolvimento. Letra B, as aspirações e os sonhos. Então, você já percebe, galera. Dá uma olhada aí. Você vai ter que ler o texto. Essas daqui são faixa preta mesmo. Então, nós vamos lá. Eu li as questões. Então, pelo menos eu sei que a primeira questão sobre o texto, ó, no contexto do primeiro parágrafo, as expressões dotações iniciais de participantes e lisura constitui, essa é de compreensão. Vai estar no texto. A segunda, quando eu vejo depreende-se é interpretar o segundo parágrafo. Então, você tem uma de compreensão e uma de interpretação. Olhando isso, vamos fazer a primeira leitura. Objetivo do texto. Então volta aqui, galera, vamos lá. Texto, galera. Você já começa olhando o nome do texto. Distribuição justa. O nome do texto fala muito, hein? Distribuição justa. Então já percebo que é uma distribuição e a palavra justiça é importante. Veja aí, ó. Primeiro parágrafo, vamos lá. A justiça de um resultado distributivo das riquezas depende das dotações iniciais dos participantes e da lisura do processo do qual ele decorre. Então você vê aí que já... Ah, mas a ideia central do texto já está aí, né, Álvaro? Tá, mas ainda está muito genérico. Está muito genérico, gente. Eu ainda vou ter que ler mais um pouquinho para saber do que o texto fala ao todo. Porque o importante da primeira leitura é o todo. Então, primeiro lá, vamos lá, ler de novo, sem pressa, galera. A justiça de um resultado distributivo das riquezas depende das dotações iniciais dos participantes e da lisura do processo do qual ele decorre. Ah, tá muito genérico ainda. Aí, o autor ele vai fazer uma pergunta. Dá uma olhada, pessoal. Do ponto de vista coletivo, a questão crucial é... Opa, a questão crucial é... Ele vai responder essa questão daqui a pouco. Ó. Primeiro ele vai fazer a pergunta. A desigualdade observada reflete essencialmente os talentos, os esforços e valores diferenciados dos indivíduos? Ou, ao contrário, ela resulta de um jogo viciado na origem e no processo? De uma profunda falta de equidade, nas condições iniciais da vida, da privação de direitos elementares ou da discriminação racial, sexual, de gênero ou religiosa. Então você percebe, galera, o seguinte, vamos lá. O que o autor quer dizer aqui? Que a desigualdade, ela resulta do quê? Né? Essa desigualdade vem do quê? Dos talentos, do indivíduo ser diferenciado, ou essa desigualdade, ela vem do quê? Da falta de equidade nas condições iniciais da vida. Ou seja, se uma criança nasce numa família pobre,
ela vai ser pobre. Se ela nasce numa família rica, ela vai ser rica. Então, ó, é essa pergunta que ele está fazendo e que ele vai responder em seguida. Porque se o autor faz uma pergunta, é porque ele já vai responder logo em seguida. Então, a ideia é essa: justiça de distribuição de riqueza. Já estou começando a entender sobre o que o texto fala. Qual é a justiça da distribuição de riqueza? Então, e a falta de equidade, a desigualdade, ela resulta do quê? Vamos ver? Ele já começa respondendo. Vem cá, galera. Ó, a condição da família em que uma criança tiver a sorte ou o infortúnio de nascer, sorte ou azar de nascer, um risco comum a todos, passa a exercer um papel mais decisivo na definição de seu futuro. Opa, ele já começa a responder isso, ó. Então não está no talento individual, coisa nenhuma, né? Você percebe aí, ó. É a condição da família em que uma criança nasce. Né? Então, se tiver a sorte de nascer rica, ela vai ter mais riqueza. Se nascer pobre, porque esse é um papel mais decisivo na definição de seu futuro do que qualquer outra coisa ou escolha que possa fazer no ciclo da vida. Respondeu a pergunta, tá? Mas ele vai continuar falando, ó. A falta de um mínimo de equidade, nas condições iniciais e na capacitação para a vida, tolhe a margem de escolha. Vicia o jogo distributivo e envenena os valores da convivência. Olha o autor falando, galera. E ele continua. A igualdade de oportunidades está na origem da emancipação das pessoas. Falta. E ele termina o texto falando o quê? Crianças e jovens precisam ter a oportunidade de desenvolver seus talentos de modo a ampliar seu leque de escolhas possíveis na vida prática e eleger seus projetos, apostas e sonhos de realização. Essa é a leitura do texto todo. Então, ó, curto e grosso, o autor quis dizer que, para distribuir a riqueza, e a falta de equidade, a falta de igualdade, vem do quê? Vem dos talentos? Não. Vem das condições iniciais da vida da pessoa. Ou seja, se a criança nasce numa família pobre, ela não tem tantas oportunidades como uma pessoa que nasce numa família rica. É isso que ele quis dizer. A desigualdade da distribuição de riquezas vem de onde? Da origem da família da criança ou dos jovens. E, segundo o autor, o certo é que todos tivessem a mesma oportunidade, ou seja, a igualdade. Então é a falta de equidade. Falta de equidade. A desigualdade vem de onde? Da origem. Agora, nós vamos para a segunda leitura. Essa segunda leitura é a leitura rabiscada. Certo, gente? A leitura rabiscada. Você até pode ir para a primeira questão e resolver, tá? Mas vamos fazer uma segunda leitura agora, que é uma leitura rabiscada. Vamos lá. Como assim, Álvaro? Vamos rabiscar agora, hein, galera? Porque primeiro, a primeira leitura foi o todo. Eu tive a ideia central do texto, eu consegui tirar essa ideia. Beleza. Álvaro, vamos lá. Então, vem cá, galera. Veja aí. Ó, vamos lá. Primeira frase, galera. Ó, eu vou separar a primeira frase. Ó, a primeira frase é o seguinte, ó. Ele começa falando, ó. A justiça, inclusive, essa já é a resposta da primeira questão, ó. A justiça de um resultado distributivo das riquezas depende das dotações iniciais dos participantes. Então, ó, justiça de um resultado distributivo das riquezas depende das dotações iniciais dos participantes e da lisura do processo do qual ele decorre. Essa é a primeira frase, certo? Então, nessa segunda leitura, agora sim, ficou mais claro, ó. Porque a justiça de um resultado distributivo das riquezas depende do quê? Das dotações iniciais, dos talentos que o indivíduo tem inicialmente, certo? Dos participantes, claro. E da lisura do processo. Lisura do processo seria o quê? A transparência do processo, do qual ele decorre. Beleza. Agora, galera, eu já sei que vem uma pergunta. Então, ó, a segunda frase é uma pergunta. Ele vai perguntar, ele vai responder, ó. Do ponto de vista coletivo, a questão crucial é...
Porque ele vai responder essa questão crucial. Então você vê, ó, a questão crucial é a desigualdade. Veja, desigualdade. Observável essencialmente. Ó, vamos lá, hein? Ela vem dos talentos, esforços e valores diferenciados dos indivíduos, ou, ao contrário, ela resulta de um jogo viciado na origem e no processo, de uma profunda falta de equidade. Então, vem cá. Essa desigualdade vem do talento do indivíduo? Ou essa desigualdade vem de uma profunda falta de equidade nas condições iniciais de vida? Então você vê, ó, essa aqui é a pergunta, galera. Então, ó, essa é a pergunta. Agora o que vai acontecer? Ele vai responder essa pergunta. Então vamos lá. Como ele responde a pergunta, Álvaro? Vem cá. A condição da família em que uma criança tiver a sorte ou infortúnio de nascer, um risco comum a todos, passa a exercer, ó, um papel mais decisivo na definição de seu futuro do que qualquer outra coisa ou escolha que possa fazer no ciclo da vida. Ou seja, galera, é a condição da família, segundo o autor, é que vai fazer com que essa criança tenha um futuro melhor ou tenha escolhas melhores. Então, já que a condição da família exerce um papel decisivo, a condição da família exerce, você já consegue fazer a primeira questão, mas vamos um pouquinho além. Vamos lá, gente, ó. Ele continua, ó. A falta, vem cá, pessoal, a falta de um mínimo de equidade, a falta de equidade nas condições iniciais e na capacitação para a vida tolhe a margem de escolha. Então, ó, falta de um mínimo de equidade. Então, ele está defendendo que a desigualdade é que vai fazer com que a criança escolha bem ou escolha mal, certo? Vicia o jogo distributivo. O que vicia o jogo distributivo? A falta de um mínimo de equidade vicia o jogo também, hein? A falta de equidade envenena os valores da convivência. A falta de equidade faz isso. E aí ele quer falar mais um pouquinho, ó. A igualdade de oportunidades está na origem da emancipação das pessoas. E ele termina o texto falando o quê? Crianças e jovens precisam ter a oportunidade de desenvolver seus talentos de modo a ampliar seu leque de escolhas. Então, ó, tem que ter o quê? Oportunidade. Vê? Falta de equidade. Oportunidades. Desigualdades. Certo, galera? Então, galera, vem cá. Vamos para a primeira questãozinha. A primeira questãozinha, veja aí, é uma questão de compreensão. Ó, no contexto do primeiro parágrafo, as expressões dotações iniciais, agora eu sei, ó, dotação inicial é o seguinte, são os talentos, ó, no começo da vida e dos participantes, né? E lisura do processo. Constituem quê, Álvaro? Vamos lá. Vamos eliminar as que não servem. Constituem as metas mais justas a serem alcançadas por um conveniente processo distributivo das limitadas riquezas disponíveis. Gente, falou alguma coisa de limitado? Não falou de riqueza, mas falou de riquezas limitadas. Não são as riquezas não são limitadas. O que é limitado aí seria o quê? A falta de equidade das pessoas. Então essa aí já não serve, galera. Pela palavra limitadas. Eu estou falando do quê? Dotações iniciais e lisura do processo. Gente, a lisura do processo, ó, constitui o quê? Os fatores diretamente condicionantes, da possibilidade de haver justiça no processo distributivo das riquezas. Veja aí, galera. Então, galera, ó, parece que essa B aqui, ó, tem um pouquinho a ver com o que a gente acabou de ler no primeiro parágrafo. Agora dá uma olhada na C. Dotações iniciais de participantes e lisura do processo constituem as razões de ser de todo o processo de distribuição de riqueza que premie o talento inato dos mais competentes. O autor já falou que não era isso, né? Letra D. Um objetivo idealista. Falou de alguma coisa ideal, galera? Falou de alguma coisa idealista aí? Cuja aparência de justiça se apaga
quando competidores aproveitam mal. Então quer dizer que os competidores... Falou alguma coisa isso aí, galera? Eles tiveram oportunidades iguais, só que eles aproveitaram mal. Gente, a falta de equidade, a desigualdade. Não é que os competidores aproveitaram as oportunidades de maneira ruim. Letra E. As causas ocultas. Causas ocultas? Tem alguma coisa oculta no texto, gente? Da distribuição de riquezas que acaba por não fazer justiça às habilidades próprias dos indivíduos. Tem alguma causa oculta aí? Galera, Ctrl+C, Ctrl+V. Do jeito que está no primeiro parágrafo, está na letra B, ó. Vamos lá? Veja aí, ó. Simples assim, ó. Dá uma olhada, gente, porque essa é uma questão de compreensão. Vamos ver? Ó, primeiro parágrafo, galera. A justiça de um resultado distributivo das riquezas depende. Opa, depende. Peraí, se depende é o quê? Então são fatores condicionantes. Condicionantes. Só que tá, ó, fatores condicionantes, ó. As dotações iniciais dos participantes e da lisura do processo do qual ele decorre. Ou seja, são fatores condicionantes para haver uma justiça de um resultado distributivo de riqueza. Eles só inverteram, galera. Volta aqui, então, ó. Você pega o primeiro parágrafo e aí você pega a questão, ó. As dotações iniciais de participantes e lisura do processo constituem o quê? Os fatores diretamente condicionantes da possibilidade de haver justiça no processo distributivo das riquezas. Ctrl+C, Ctrl+V, galera. Ctrl+C, Ctrl+V, porque essa é uma questão de compreensão. E você não passa da primeira frase para responder essa questão. Agora dá uma olhada na segunda questão. Em síntese, depreende-se da leitura do segundo parágrafo. Opa, vamos lá. O segundo parágrafo está respondendo aquela pergunta, né? Vamos eliminar as alternativas que não fazem sentido com a segunda leitura que a gente fez. Ah, Álvaro, peraí, o que eu fiz lá? Desigualdade, falta de equidade, as condições em que a criança nasce. Isso é que determina, né, as escolhas da criança. Essas são as dotações iniciais, né? Vamos lá, gente. Letra A. A condição familiar de origem não tem peso. Galera, foi o contrário. Ele falou que a condição familiar de origem é que tem papel mais decisivo. E aí tá falando o quê? A condição familiar de origem não tem peso determinante. Quer dizer, segundo o autor, tem todo o peso determinante. É aqui que tem o papel mais decisivo no desenvolvimento das qualidades pessoais de uma criança. Totalmente o contrário, cara. Letra B. As aspirações e os sonhos das crianças e dos jovens só se formularão quando tiverem alcançado alguma possibilidade de realização? Deixa aí, galera. Ele falou sobre isso. Aspirações e sonhos das crianças só se formularão quando tiverem alcançado alguma possibilidade de realização. Não parece que tem a ver com o que a gente leu, hein? Eu acho que não, hein? Eu acho que não parece que tem a ver com o que a gente leu aí. Mas deixa aí. Letra C. A dotação injusta dos talentos individuais faz com que não haja equidade ao final do processo de distribuição de riquezas? Quer dizer, então, que a dotação é injusta. Os talentos... Tem a ver com talentos individuais aí, galera? O autor falou sobre talentos individuais? Gente, a condição em que a criança nasce. Letra D. A capacitação natural para a vida leva a tornar o jogo vicioso. Gente, o que leva o jogo vicioso, segundo o texto? A falta de equidade. A falta de igualdade de oportunidades. Não é a capacitação natural. Falou em capacitação natural ali, galera? O indivíduo já nasceu pronto para... Eu acho que não, hein, galera? Letra E. As escolhas nas quais se faz justiça aos talentos das crianças e dos jovens tornam-se possíveis com a equidade das condições iniciais. Tem a ver? Tem tudo a ver, cara. Então, ó, equidade das condições, ó. A desigualdade, falta de equidade. Então, ó, as escolhas nas quais se faz justiça aos talentos das crianças e dos jovens tornam-se possíveis com o quê? Com a igualdade.
É a falta de igualdade é que faz com que os sonhos deles não se tornem possíveis. Então, ó, equidade das condições iniciais, galera. Ele falou sempre sobre isso. Equidade, igualdade, falta de equidade. Galera, a alternativa correta é a letra E. Sacou a ideia, gente? Isso aqui é o quê? Mas isso é o quê? Interpretação do segundo parágrafo. Beleza, galera? Se você quiser outros temas aí, comente no canal. Outros temas. Escolha o tema aí, fala pra mim, eu leio pra vocês aí e a gente faz outro. Inclusive, Álvaro, faz outra de texto de novo. Faz de novo. Tá? Mas eu quero que você se inscreva no canal e me dê aí umas ideias aí, tá? Álvaro, faz concordância, faz não sei o quê. Vamos fazer aí, galera. Se inscreva no canal. Valeu, galera! Yeah!